Paz e graça seja com todos. O nosso estudo hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, hoje finalizando o capítulo 14. A partir do verso 53, Jesus diante do Conselho Superior, Conselho dos religiosos judeus, dos mestres da lei. Em seguida de prenderem Jesus, depois de um beijo de traição de Judas, levaram Jesus até a casa do grande sacerdote, onde estavam reunidos os chefes dos sacerdotes, alguns líderes dos judeus e alguns mestres da lei. Pedro seguiu Jesus de longe e entrou no pátio da casa do grande sacerdote. Ele sentou-se perto do fogo com os guardas para se esquentar. Então, Jesus agora, na mente, dos líderes e dos mestres judeus que Jesus tanto combateu, a religiosidade, a falsa religiosidade, a má intenção do coração deles, o distorcer das leis do Senhor na boca deles, nas atitudes deles, e não poupou palavras para chamá-los de hipócritas, de sepulcros calhados e tantas outras palavras que Jesus usou para confrontar essas pessoas. E eles há tempos já com a intenção de matar Jesus, então faz um plano em oculto, em secreto, e agora eles pensam, agora nós temos ele nas nossas mãos. O que eles não entendiam e não sabiam, e nem mesmo a palavra eles estavam atentos, profeticamente falando, é que tudo era plano de Deus, que começou lá no Jardim do Éden, com uma promessa de Deus, que da semente da mulher viria que pisaria a cabeça da serpente, essa serpente lhe feriria o calcanhar. Jesus morre na cruz. Então é tudo permissão de Deus. A vida de Jesus não está na mão de líderes judeus, não está na mão de Roma, está nas mãos de Deus. Ele a entregou, já adiantando um pouco aqui o nosso assunto. Mas uma coisa chama a atenção da gente, um fato, que é a expressão: Pedro seguia Jesus de longe. Isso tem que ser analisado por nós. Ninguém que segue Jesus de longe vai fazer a vontade de Deus, vai conseguir vencer a tentação, vai conseguir crescer espiritualmente, se fortalecer, ser mais do que vencedor, ter salvação. Nós vamos conhecer toda a história de Pedro e vamos ver Pedro voltando para a direção certa. Mas neste momento aqui de tribulação, de medo, de pânico, Pedro seguia Jesus de longe. Só essa expressão nós já ficaríamos por horas falando sobre tantos meios que têm sido hoje utilizados para se seguir Jesus de longe. Por quê? As pessoas gostam de falar
que crê em Deus, que crê na palavra, gostam de falar, que gostam dos hinos, que gostam de ouvir pastor tal, que gostam de ouvir pregação tal, mas as suas atitudes, o fruto que elas dão, é de quem está observando de longe. De longe. Então, é algo para se pensar, é algo para a gente decidir. Eu não vou seguir Jesus de longe, é de perto. E a luz do Senhor nos ilumina e nos faz enxergar tudo que nós necessitamos enxergar. Os chefes dos sacerdotes e todo do conselho superior estavam procurando encontrar alguma acusação contra Jesus. Então eles arrumaram testemunhas, eles pagavam pessoas para testemunhar contra Jesus, mas não dava certo. As palavras contradiziam. Um dizia uma coisa, outro dizia outra coisa, porque acho que nem tempo eles tiveram para se organizar o teatro que eles estavam montando. E então, o próprio sacerdote, ele se levanta entre todos e pergunta a Jesus: você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado e não respondeu nada. Nós vamos ver essa atitude de Jesus, assim, que deixa a gente até sem graça. Porque Jesus tinha tudo para se defender, ele não fez mal a ninguém, ele só fez o bem. Poderia chamar tantas e tantas testemunhas se ele quisesse, isso falando de coisa terrena. Sem falar nas legiões de anjos que poderiam ser mandados do Pai para defender Jesus, que nem precisaria de tanto, um só já defenderia. Então, Jesus fica calado. É uma coisa assim que nós precisamos de aprender com Jesus, porque a gente tem uma necessidade de se defender, né? Uma necessidade de provar que temos razão. E isso termina em confusão, termina em perder a paz, né? E aqui nós vemos Jesus dando esse exemplo justo que ele era ali de frente para aqueles líderes, e ele não respondeu, ele não se defendeu. É Deus quem nos defende, é Deus quem nos justifica. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: você é o Messias, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo com as nuvens do céu. Aqui já não era mais uma questão de se defender, era uma questão de Jesus responder a uma pergunta verdadeira. Ele era o Messias para responder que ele era o Messias. Ele é o Messias, ele é o Salvador, é o Cristo, é o Remidor, é Filho do Deus Altíssimo, é Deus. Então agora ele responde: sim, eu sou. E para os judeus era tudo o que eles queriam. Eles estavam procurando, até que eles acharam que essa resposta de Jesus para eles se tornou numa ofensa, se tornou numa blasfêmia. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: não precisamos mais de testemunha. Vocês ouviram essa blasfêmia contra Deus. Então o que resolve? Todos estavam contra Jesus e aí o condenaram à morte. Então, alguns começaram a cuspir nele, cobriam o rosto dele, davam bofetadas nele e perguntavam: quem foi que bateu em você? Adivinhe. E também os guardas o pegaram e deram bofetadas nele. Difícil até de ler, né? Essa covardia que fizeram, né? A gente sabe que foi tudo
profeticamente se cumprindo. E quando eles falam todos, nós temos que lembrar, todos que compunham os sacerdotes, os mestres da lei, em torno de 70 homens que estavam ali para esse julgamento. Esse todos aqui e alguns soldados israelitas, judeus, eles estavam aqui para esse propósito, escondido. Aqui não é a multidão que seguia Jesus. Aqui não tinha a presença dos discípulos. Eram aqueles que por inveja, que por ódio, queriam um julgamento rápido, sem condição de defesa. E eles, além disso, já começam a bater em Jesus, a tirar chacota com a cara de Jesus, a esbofetear Jesus. Aqui já começa um martírio. E nós temos agora a cena de Pedro negando Jesus. Pedro ainda estava lá embaixo no pátio quando apareceu uma das empregadas do grande sacerdote. Ela viu Pedro se esquentando perto do fogo, olhou bem para ele e disse: "Você também estava com Jesus de Nazaré." Mas ele negou, dizendo: "Eu não o conheço. Não sei do que é que você está falando." E saiu para o corredor. Naquele momento, o galo cantou. Jesus tinha falado assim com Pedro: "Ainda essa noite." Quer dizer, tudo isso estava acontecendo à noite, né? Nas caladas da noite. "Ainda esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você terá me negado 3 vezes." E ele diz: "Eu não. Todos podem negar, todos podem abandonar, mas eu não vou te abandonar." A primeira pessoa, uma empregada lá dos sacerdotes, reconhecem Pedro e ele já nega Jesus e já diz: "Eu não o conheço." E o galo canta a primeira vez. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos que estavam perto: "Este homem é um deles." Mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: "Não há dúvida de que você é um deles, pois você também é da Galileia, você também é galileu." Aí Pedro disse: "Juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade." Então aqui Pedro já chega num extremo de jurar, de se comprometer em dizer: "Eu não conheço esse homem. Que Deus me castigue se eu estiver falando mentira." Essas foram as palavras de Pedro, cumprindo o que Jesus disse para ele, cumprindo o que Jesus lá no Getsêmani falou para eles, principalmente para Pedro: "Pedro, ore, vigie para que você não caia em tentação." Olha a tentação, uma das tentações que Pedro vem cair agora. Negar Jesus poucas horas depois do que Jesus tinha dito lá no Getsêmani, do que Jesus tinha dito para eles para orar e vigiar, do que Jesus tinha dito para eles: "Pedro, essa noite você vai me negar 3 vezes." E Pedro então nega Jesus, jurando e falando: "Que Deus me castigue se eu não estou dizendo a verdade." Naquele instante o galo cantou pela 2ª vez. E Pedro lembrou-se que Jesus lhe tinha dito: "Antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece." Então Pedro
caiu em si e começou a chorar. Naquele instante, seguindo Jesus de longe, negando Jesus, aquele que ele estava já seguindo há cerca de 3 anos e viveu tantos milagres, e Pedro fazia parte dos 3, né, que presenciou a transfiguração de Jesus no monte, alguns milagres como de Talita, a menina que ressuscita, e algumas outras cenas que os outros não participaram, que andou sobre as águas, né? Agora Pedro nega Jesus. E quando ele cai em si, porque o medo, o pânico, deixa a pessoa tão transtornada, eu creio assim que, quimicamente falando, há um distúrbio dos neurônios, de tudo o que diz respeito, né, a esses acontecimentos assim, químicos mesmo, né? Quando ele cai em si, quando ele lembra da palavra que Jesus falou, quando ele lembra que Jesus falou para ele orar e vigiar para não cair em tentação, ele cai em choro. Ele se arrepende. Ele não era culpado do que estava acontecendo, não foi ele que entregou Jesus, mas ele se arrepende. Ele se arrepende de não ter ouvido o conselho de Jesus. Ele se arrepende de estar agora cumprindo o que Jesus havia falado para ele horas antes, que ele o negaria. Ele está arrependido de dizer que Deus o castigasse. Fica essa palavra para a nossa meditação.